Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente vai falar sobre os problemas que o Brasil enfrenta por ter um orçamento público engessado. Só para você ter uma ideia, em 2024, de cada R$ 100 que devem ser gastos pelo governo federal, cerca de 95 já estão comprometidos. Essas são despesas que, faça chuva ou faça sol, devem ser executadas conforme definido pela lei. O problema, que não é exatamente novo, está se agravando nos últimos tempos em razão do crescimento acelerado das despesas obrigatórias. Nesse cenário, como preservar a capacidade de planejamento do Estado? E, principalmente, como garantir o cumprimento das regras fiscais que dão credibilidade para as finanças do país? A gente vai responder essas perguntas e falar sobre mais dois temas: a queda de juros cada vez mais distante nos Estados Unidos e no Reino Unido, inflação elevada e eleições em vista. Hoje, a gente tem ainda a participação da Marina Valentini do JP Morgan Asset Management. Ela faz um balanço dos 3 principais acontecimentos que mexeram com os mercados lá fora na última semana. Teve desde análises da ata do Banco Central Americano até uma reação positiva dos investidores ao resultado financeiro das empresas de tecnologia. Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Marina Rapa. E hoje é 27 de maio de 2024. Vamos lá? Eu não sei se você conhece a expressão elefante na sala, mas ela foi criada para nomear situações em que um problema à vista de todo mundo é deixado de lado até o ponto em que já não é mais possível ignorá-lo. De certa maneira, esse é o quadro do orçamento público brasileiro. O crescimento de gastos obrigatórios tem tornado a administração das finanças federais cada vez mais inflexível. E aqui para você entender a dimensão do problema. Do total de despesas previstas no Orçamento Federal de 2024, apenas cerca de 5% são despesas flexíveis. Ou seja, de cada R$ 20 disponíveis para o gasto, apenas R$ 1 está livre de obrigações. Na prática, esse R$ 1, essa parte pequena, é o que o governo pode, de fato, escolher em qual área quer gastar. Os outros 95% são despesas rígidas, ou seja, gastos que devem ser executados, como pagamento de aposentadorias, salários de servidores, custeio da saúde e educação. Claro, faz todo sentido que parte dos gastos seja mesmo mandatória, como o pagamento de aposentadorias e salários. Mas essa parte não pode crescer a ponto de engessar o orçamento público e inviabilizar o planejamento do Estado. Para pensar em caminhos futuros, é importante retornar às causas do problema. O que, afinal, tem levado os gastos obrigatórios a tomar mais espaço no orçamento? São dois motivos principais. Primeiro, as despesas com previdência e benefícios sociais, que são as mais representativas no orçamento. Essas despesas tendem a crescer conforme a população envelhece. E é justamente o nosso caso. No Brasil, o índice de envelhecimento quase dobrou no período entre 2010 e 2022. A gente falou mais do aumento da proporção de idosos no episódio 86. Vale a pena voltar na lista e ouvir. Por causa desse fenômeno demográfico, a concessão de aposentadorias e benefícios está aumentando. Só em 2024, mais de 1 milhão de pessoas devem entrar no sistema de previdência e seguridade social. E a segunda razão para o crescimento das despesas obrigatórias é a retomada de regras que aumentam a indexação do orçamento. A indexação acontece quando o crescimento de alguma despesa é vinculado a um ou mais indicadores econômicos. É esse o caso de uma série de gastos obrigatórios, que recentemente passaram a ser atrelados ao crescimento da arrecadação ou ao próprio avanço do PIB. O que mais preocupa é o impacto dessa vinculação para as contas da Previdência. Mais da metade dos benefícios previdenciários tem como referência o salário mínimo, cujo cálculo do reajuste considera a inflação mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Isso significa que, sob a nova regra, essa parcela deve crescer de forma acelerada nos próximos anos. Outra despesa que está ficando maior é a de gastos com saúde e educação, que voltaram a ser atrelados às receitas do governo. Em anos em que o governo arrecada mais, como deve acontecer agora em 2024, obrigatoriamente os gastos com saúde e educação devem subir de forma proporcional. E olha, a gente não está aqui questionando a importância de o Estado dedicar recursos para essas duas áreas. O ponto é que um orçamento inflexível pode levar ao empenho de recursos sem avaliação correta de eficiência. Segundo dados de 2020 da OCDE, o setor público brasileiro destina 3,6% do PIB para a educação.
É mais do que gastam, por exemplo, a França, Coreia do Sul e a Alemanha, países que têm um melhor desempenho no PISA, que é o programa que avalia globalmente as competências de estudantes em matemática, leitura e ciências. Esse é um exemplo de como o simples empenho de recursos públicos nem sempre se traduz nos resultados desejáveis. E aí, por fim, a trajetória do crescimento das despesas obrigatórias é um risco para a viabilidade do arcabouço fiscal. Aprovada no ano passado, a regra orçamentária determina que os gastos poderão aumentar até 2,5% a cada ano, já descontada a inflação. Como boa parte das despesas obrigatórias está crescendo acima desse limite e deve continuar assim, a tendência é que, para garantir o cumprimento do arcabouço, a parcela de gastos discricionários seja ainda mais comprimida. E aí não existe saída fácil. Entre os gastos amarrados e o teto imposto pelo arcabouço, algo vai ter que ceder para a conta continuar fechando. Existe boa chance de o limite de despesas acabar sendo flexibilizado, o que seria, na nossa visão, um sinal negativo para o compromisso fiscal. A gente acredita que a busca pelo equilíbrio das contas públicas passa pela mudança de regras que levam à indexação de despesas. Reavaliar a eficácia de gastos e eleger despesas capazes de beneficiar toda a sociedade são um caminho para garantir a eficiência e saúde fiscal do país. Mudando agora um pouco de assunto para olhar o cenário lá fora. Olha, para quem espera um corte de juros em breve nos Estados Unidos, as notícias não são boas. A ata da última reunião do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, essa ata mostrou que o ciclo de redução dos juros parece distante e há uma possibilidade, ainda que pequena, de as taxas voltarem a subir antes disso. No documento divulgado na semana passada, vários membros do Comitê de Política Monetária mencionaram que um aperto de juros não está descartado e esse aperto pode acontecer se for necessário. O recado geral da ata foi de incerteza. Ainda há dúvida se o patamar atual da taxa de juros vai ser suficiente para controlar a inflação, embora exista uma certa expectativa de que os índices de preço vão mostrar alguma melhora na segunda metade do ano. A Marina Valentini, aliás, vai falar um pouco dessa visão dos investidores de copo meio cheio, digamos assim, daqui a pouco. Agora, eu lembro aqui que, na última reunião, o Banco Central americano optou por manter os juros entre 5,25% e 5,5% pela sexta vez consecutiva. Esse é o maior patamar da taxa de juros dos Estados Unidos em mais de 20 anos. A decisão do Fed veio antes da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, de abril, que mostrou uma desaceleração do núcleo da inflação americana para 3,6%. Os dados ainda sugerem que vai levar muito tempo para o índice convergir para a meta de 2%, como a gente falou aqui na última edição, quando comentamos os dados do CPI, né? Na nossa visão, tudo indica que a inflação americana está estacionando em um patamar elevado, o que aumenta as chances de não haver corte nas taxas de juros do país em 2024. Partindo agora para as notícias do Reino Unido. Por lá, a inflação voltou a subir. O Índice de Preços ao Consumidor, o CPI, avançou além do esperado em abril. O núcleo do CPI, que mostra uma tendência mais limpa dos preços, esse núcleo acelerou de 0,6% para 0,9% no mês. No acumulado de 12 meses, esse indicador desacelerou um pouco, de 4,2% para 3,9%. Havia expectativa de que a inflação fosse esfriar mais do que isso, mas o setor de serviços continua mantendo os preços em um patamar bem acima da meta de 2%. Assim, fica em dúvida um possível corte de juros pelo Banco da Inglaterra em junho. Diante da inflação persistente, a gente mantém a visão de que a autoridade britânica deve manter os juros em pausa por mais tempo. A gente acredita que cortes na taxa básica devem ocorrer apenas no segundo semestre do ano. Além da decisão para os juros, outro tema que voltou para o holofote é o cenário político no Reino Unido. O Rishi Sunak, que é o atual primeiro-ministro britânico, ele convocou para julho eleições gerais antecipadas. O Sunak sucedeu a Liz Truss, cujo mandato turbulento durou apenas 45 dias, em razão de um pacote mal sucedido de corte de impostos e de aumento de gastos. Na época, a preocupação com os impactos para as contas públicas e para a inflação abreviaram o mandato da então primeira-ministra, que pertencia inclusive ao mesmo partido do Sunak.
Então, nas próximas eleições, o tema fiscal e as medidas para o equilíbrio da inflação devem fazer parte do debate principal. Por ora, as pesquisas indicam que existe boa chance de o partido do Sunak não vencer a disputa eleitoral. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentini, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento nos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. No episódio de hoje, a Marina faz um resumo dos 3 principais assuntos que influenciaram os mercados na última semana. E foram assuntos bem diversos. Os investidores repercutiram a ata do Fed, os dados de atividade na Europa e Estados Unidos, e por fim, mas não menos importante, muita gente ficou de olho nos resultados financeiros de empresas de tecnologia, como a Nvidia. No saldo de tudo isso, a bolsa americana acabou ficando no 0 a 0. A Marina explica melhor. Na semana passada, 3 grandes assuntos capturaram a atenção dos mercados. Primeiro, a ata da reunião do Fed em maio, que reforçou essa recente retórica do Fed, que vai demorar um pouco mais esperado em ganhar a confiança de que a inflação está convergendo para a meta. O segundo assunto foram os dados preliminares da enquete PMI, que saiu acima do esperado para os Estados Unidos e para a Europa também. E o terceiro assunto foi que a tecnologia continuou sendo um grande destaque com os resultados de lucros do primeiro trimestre de uma das grandes empresas relacionadas à inteligência artificial, a Nvidia. E com esses 3 assuntos, e mais alguns outros, as ações dos Estados Unidos fecharam a semana com retorno de quase 0%, praticamente flat, mas apresentaram um acumulado no ano de 11% ainda, com a boa notícia. E os juros do título de tesouro americano subiram uns 5 pontos base para 4,47%. Em primeiro lugar, não achamos que a ata do Fed mudou realmente a conversa sobre o que o Fed vai fazer como seus seguintes passos. A ata reforçou, sim, toda essa recente retórica do Fed, que eles veem uma falta de progresso adicional nesse progresso de desinflação. Mas, por outro lado, também teve muito texto na ata que discute por que alguns membros do Fed se sentem confiantes de que o processo desinflacionário será retomado ao longo dessa segunda metade do ano. Além disso, é muito importante ter em mente que as atas são de uma reunião que aconteceu antes dos dados recentes econômicos de abril, como o mercado de emprego, o de inflação também, que saíram um pouco mais moderados do esperado. E os membros do Fed, principalmente o presidente Powell, têm sido muito claros nas mensagens de que a barra para um aumento adicional dos juros é muito alta. Deveríamos ver uma reaceleração cíclica da inflação e não é o que estamos vendo. A reação do mercado foi moderada à publicação da ata, porque eles já se ajustaram ao fato que os cortes de juros provavelmente não acontecerão tão cedo quanto eles esperavam no começo do ano, e agora estão precificados apenas 35 pontos base de cortes esse ano, com uma probabilidade de 60% que eles aconteçam, o primeiro aconteça em setembro. Então, muito do reajuste do mercado já foi feito. Então, agora, parece que o Fed e o mercado estão um pouco mais em sintonia, mais alinhados no que diz respeito às expectativas de política monetária, e agora estamos de volta a monitorar e olhar os dados. Do nosso lado, do JP Morgan Asset Management, continuamos esperando 1 a 2 cortes desse ano, com o primeiro sendo esperado em setembro. Em outras palavras, continuamos vendo o próximo passo como um corte. Realmente, o momento exato e a magnitude vão depender da inflação e do crescimento real, mas esse cenário continua como um todo sendo favorável para as ações e para o crédito também, os ativos de risco. Na segunda parte do nosso papo, a Marina contou em detalhes como a inteligência artificial tem sido cada vez mais um grande tema para os investidores. Por um lado, as empresas do setor têm apresentado retornos consistentes, o que acaba impulsionando as cotações das ações. Por outro, o segmento de tecnologia cresceu tanto nos últimos tempos que acabou tomando um grande peso dentro dos índices de ações americanos, e é bom ficar de olho nisso. Vamos ouvir a análise da Marina. Semana passada, uma grande manchete foi o resultado de lucros da Nvidia, mostrou que a procura de semicondutores continua aumentando e realmente mostrou que esse tema de inteligência artificial chegou para ficar. Então, por que é importante prestar atenção na Nvidia? Claro, ela representa 5% do S&P
e é responsável por 15% do retorno total dos últimos 12 meses do S&P, de 30%. Então, realmente, um grande destaque. E não é só a NVIDIA, né? A gente viu que 45% das empresas do S&P 500 mencionaram a inteligência artificial no seu relatório de lucros desse primeiro trimestre, que foi a maior percentagem até agora. Então, a gente vê muito interesse do mercado em produtores de semicondutores, mas também procura de centros de dados, também empresas de transmissão de energia. E incrível ver, dentro das 10 melhores empresas em termos de retornos do S&P, 5 delas são de serviços públicos e industriais. Então, esse assunto de inteligência artificial está mexendo não só com ações de tecnologia, como também de outros setores. E lembrando que ainda temos muitos riscos geopolíticos, por exemplo, alta concentração do índice S&P, a NVIDIA é um exemplo, né, das empresas que têm uma alta concentração no índice, mas também eleições na segunda metade do ano nos Estados Unidos. Então, ainda mantemos essa inclinação ou esse viés para ações de qualidade. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, o IBGE divulga o IPCA 15 de maio. A gente espera uma alta próxima de 0,5% na prévia da inflação, por causa do avanço dos preços de itens como gasolina e produtos farmacêuticos. Na quarta-feira, véspera de feriado, 2 dados relevantes na nossa agenda. O primeiro é a taxa de desemprego de abril, medido pela PNAD contínua, e o segundo é o resultado do setor público consolidado do mesmo mês. A gente espera que a PNAD mostre um desemprego em 7,7%. Já as contas públicas devem ter encerrado o mês passado com superávit, ou seja, com arrecadação maior do que as despesas. E terminando a semana, na sexta-feira, vão ser divulgados os dados de inflação nos Estados Unidos e na zona do euro. A nossa expectativa é de uma leve desaceleração da inflação nas duas regiões, mas tanto o PCI, que é o índice americano, quanto o CPI, que é o índice europeu, os dois devem continuar elevados. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu aproveito para agradecer a todo mundo que tem acompanhado o nosso trabalho semanalmente. A gente fica muito feliz quando vocês comentam e compartilham o que estão achando dos episódios. Muito obrigada, pessoal! Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Bianca Alvarenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!